Então o Zohar começa falando que existe um mecanismo comum entre a Torá, ou seja, o conhecimento espiritual, iluminando Israel, ou seja, aquela instância em mim que busca. Eu preciso estabelecer canais. Não adianta deixar a Torá aqui e o meu desejo de busca espiritual aqui e não ter contato. Preciso de canais para que esses polos possam se encontrar. Mesma coisa, Keter, quem eu posso ser, meus potenciais, e Zeir Anpin, a maneira como eu lido emocionalmente com isso antes de trazer para o mundo. Precisa de canais, porque senão fica tudo potencial aqui, separado da maneira como eu lido com isso. E a Torá vai falar uma coisa curiosa. A Torá não, desculpa, o Zohar. Ele vai falar assim, primeiro a gente fortalece o da direita e depois o da esquerda. Se você não entendeu ainda, eu estou falando de um mecanismo muito parecido com o de Hesed e de Gevurah para chegar em Tiferet. Hesed é o que? O amor puro. Numa planta é a seiva, né? A vontade de nutrir. Mas só seiva não é planta. Para que seja planta, precisa do quê? Do caule também. Porque a seiva passando através do caule, ela cria espaço para que haja planta. Hesed seria então a seiva, Gevurah seria o caule, e a planta como um todo seria Tiferet. Mas presta atenção, se você olhar para uma folha, ela vai ter um tipo de uma nervura, um tipo de um sistema nervoso lá, né? Não é sistema nervoso como em nós, mamíferos, mas você vê aquelas nervuras que parecem canais de distribuição. Vamos olhar para esse exemplo da folha que é bom. O que está nutrindo e possibilitando aquela folha de estar viva ainda é a seiva, ainda é Hesed, ainda é o amor, ainda é a energia vital. Mas só isso não basta. Precisa ter essas ranhuras, esses canais que levem a seiva para o resto da folha. E aí, se tiver a seiva e tiver esses canais dentro da folha, aí a gente tem a folha, que é equilibrada, que é bonita, que é Tiferet. Quem é o arquétipo de Hesed, o arquétipo de um amor incondicional, uma pessoa que ama incondicionalmente na Torá? É Abrão. A coisa começa no amor. Nosso primeiro patriarca é uma expressão de amor. E a gente sabe que o mundo está baseado em amor. Só que uma coisa de se falar de amor quando você está em perfeita conexão com a unidade, ou seja, no nosso caso, quando a gente está desencarnado mesmo. Ou, ok, se você se iluminou, se você conseguiu transcender, mas falando assim, em seres humanos normais como nós, a gente pode ter um vislumbre de Hesed quando a gente ama, a gente pode manifestar Hesed, mas aqui na dualidade, Hesed precisa de um canal para se expressar. Lembra que a gente começou falando entre o nosso desejo por espiritualidade e o conhecimento espiritual? Você precisa de um canal. A Miriam, ela critica o Moisés pro Aharon, na frente do Moisés, dizendo que Moisés, depois que teve seus filhos, se afastou da mulher dele, de Tzipora, que isso não está certo. E mesmo ela tendo feito isso na frente de Moisés, Miriam, a irmã de Moisés, é castigada. E ela fica com o quê? Com tzaharia, que alguns traduzem como lepra,
Mas vamos entender que é um tipo de mancha na pele. A gente é um clior, a gente é um vaso de luz. Se a gente tem uma mancha, a gente fica menos translúcido. Então olha que coisa, mesmo essa doença que aparece em Miriam, ela está se referindo a esse negócio da gente ser canal de luz. Só que de uma outra maneira. Da gente conseguir ser translúcido, da gente conseguir ser transparente. Quando a Miriam fala mal, quando a Miriam reclama, assim como quando o povo reclama, ela fica mais translúcida, ela fica menos translúcida, porque surgem manchas. E aí fica a dica pra gente. A maná, que é a comida que cai dos céus, ela tem o gosto que a gente dá pra ela. Por isso que muitos cabalistas consideram que a maná é o tempo. Porque, assim como a maná, o tempo você não consegue guardar para amanhã, tem que aproveitar agora. E assim como a maná, o tempo tem o gosto que a gente dá para ele. Numa mesma situação, pessoas percebem o tempo de uma maneira completamente diferente. E a Miriam, ela reclama do irmão dela, assim como os filhos de Israel reclamam da maná. E vamos entender que essa reclamação e a lachonará, o falar mal, o que eles fazem? Deixam a gente menos transparente, ainda mais o lachonará, que é falar mal, a maledicência, a fofoca. Então, assim, é uma coisa muito grave. E nessa circunstância, vendo a irmã dele com esse problema de pele, e Moisés já dizendo, não, assim não dá, assim, eu não consigo seguir em frente com a minha irmã desse jeito, ele fala essas palavras, Elna refana lá, Elna refana lá. Em 5 palavras, que constituem o nome de Deus de 11 letras, um nome associado à cura, Moisés pede que a irmã seja curada. Mas percebe que são 2 pedidos. Elna refanala. E o que significa que são 2 pedidos? Conforme a gente falou no Misheberach, a gente pede cura para a alma e a gente pede cura para o corpo. A gente pede para que a nossa conexão com o Criador esteja boa, para que haja canal e Ele possa curar a gente. É que nem nos 2 Mashiach. A gente pede para que venha o primeiro limpando o caminho, para que possa vir o segundo expressando o amor. É que nem todos os exemplos que a gente falou agora. Quando ele fala Elna refana lá, a gente, Moisés no caso, está pedindo para que ao mesmo tempo ela esteja conectada a Deus, Deus envie a cura para ela.